Nesse conteúdo nós vamos falar de Banco Bradesco, a gente vai entender indicadores, vamos também analisar algumas observações importantes do primeiro trimestre de 2024, que está chegando o anúncio dos resultados da companhia. Eu sou o Thiago e se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do nosso canal. Então vamos começar falando aqui de algo interessante a respeito do Bradesco. Nós temos aqui o exercício de 2023 na comparação com 2022. Aqui eu trago uma informação importante a respeito do lucro líquido no exercício. A gente observa que foi um pouco mais de 15 bilhões de reais que o banco teve em 2023 e em 2022 o lucro líquido chegou acima dos 20 bilhões. Então teve uma queda no lucro líquido. Nós sabemos que o Banco Bradesco vem passando por um momento de dificuldade aí no cenário. Quando a gente compara com os grandes bancos, nós temos ali Banco do Brasil, Itaú melhores em performance e também em entrega de resultados financeiros e operacionais, e o Banco Bradesco vem buscando essa recuperação nesse cenário aí muito competitivo. Então observa que teve uma redução no lucro líquido em 2023, aqui tem as reservas do banco que diminuíram também na comparação com 2022, e o que chama atenção é aqui o JCP que o banco pagou ao longo de 2023. Então mesmo com a redução no lucro líquido, ele conseguiu fazer um pagamento aqui de 11 bilhões 310 milhões de reais. Aqui é o valor bruto, a gente vai conferir depois o valor líquido, porém teve uma alta quando a gente compara com 2022, que foi na faixa de 10 bilhões de JCP bruto, e em 2023 ele pagou 11 bilhões e 300 aí de JCP, mostrando que mesmo em cenário desafiador, o banco continua tendo um bom resultado líquido, porém bem abaixo das expectativas e também das médias históricas que o banco tem. Quando a gente olha aqui no detalhe, inclusive trago aqui a respeito da última assembleia que o banco teve agora no mês de março, a respeito das informações do exercício de 2023. Então a gente observa que o lucro líquido em 2023 foi mais de 15 bilhões de reais. Aí nós temos aqui a base de cálculos, 14 bilhões aí para JCP. Nós temos aqui o JCP bruto, que foi de 11 bilhões e 300 milhões. E aí tirando aqui o imposto de renda, JCP paga imposto de renda, o valor líquido aqui foi de 9 bilhões, um pouco mais de 9 bilhões e 600 milhões de JCP líquido para você que é investidor do banco. Importante saber que nesse momento mais desafiador, existem algumas questões que nós vamos acompanhar nesse conteúdo que deve ser levado muito em consideração antes de aportar no Banco Bradesco. Eu confesso que estou monitorando o banco para futuros aportes, porém neste momento ainda vejo alguns cenários desafiadores, inclusive após aí o primeiro trimestre de 2024, quando o banco apresentar os seus resultados, podemos ter aí um horizonte mais negativo ou positivo conforme o desempenho do banco. Quando a gente olha aqui a parte dos proventos, a gente observa que nos últimos 5 anos a média aqui está na faixa de 5% de pagamento de proventos e o dividendo yield atual na casa aqui de 8%. O Banco Bradesco, ele tem aqui como uma das suas características, ele paga mensalmente JCP. Então se você observar desde abril agora, que nós estamos, mês de abril, maio, até o final do ano, vai ter pagamentos aqui de JCP na faixa aqui de 1 centavo por unidade de ação. Eu estou analisando aqui as ações ordinárias que eu vejo que tem aí um bom custo-benefício para o meu modelo de investimento, mas o banco também tem as ações preferenciais. Eu, se fosse fazer um aporte hoje em Banco Bradesco, optaria pelas ações ordinárias, que eu vejo que tem um custo-benefício melhor. Quando a gente olha aqui hoje a cotação das ações ordinárias do Bradesco, a gente vai observar que tem um preço interessante dos indicadores básicos. Quando a gente olha aqui, está cotada a R$ 12,21, conforme a última atualização. Está tendo praticamente um crescimento na faixa de 1% nos últimos 12 meses. PL aqui na casa de 9, PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, está em 0,78. Então PVP, toda vez que está na linha de 1 ou abaixo de 1, significa
que com base nesse indicador o banco aqui ou a empresa estaria atrativo a investimento. Porém, é necessário olhar outros indicadores também que a gente vai analisar nesse conteúdo antes de tomar qualquer decisão. O dividend yield aqui das ações ordinárias na casa de 8%. Falando dos indicadores, a gente vai dar uma olhada aqui em alguns indicadores básicos do Banco Bradesco, começando pelo PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial. A gente observa aí que a média histórica dele é 1,4 de PVP, inclusive 2018, 2019 ele foi cotado aqui a um PVP de 2, 1,8 e 2 também, e agora está em 0,79, é o menor preço aí sobre o valor patrimonial nos últimos 10 anos praticamente. Então você vê que está interessante, porém, além de olhar esses indicadores, a gente vai olhar também outros indicadores importantes que eu vejo antes de aportar em bancos principalmente, que é o ROI. Você vê o ROI aqui, que é um indicador fundamental de retorno para nós que somos investidores. A média do Bradesco é na casa de 13 a 14 de ROI, hoje ele está na casa de 8, então está bem abaixo da média histórica, inclusive está praticamente igual a 2019, com um ROI na casa de 8. Em 2015 a gente observa que o ROI já foi 20, 18 em 2014, então essa questão do ROI é um ponto interessante para você analisar e estudar antes de aportar em qualquer companhia. Você vê que o Banco Bradesco deixa a desejar no ROI. Outro ponto interessante também são as margens do Banco Bradesco. A gente pega aqui a margem líquida do Banco Bradesco para analisar o desempenho da margem. A gente observa que a média de margem líquida na casa de 13 e hoje está na casa de 6 a margem líquida. Então, quanto você tem um banco ou uma empresa com uma margem líquida muito restritiva ou em quedas constantes, existe um cenário de preocupação, principalmente ali nos fundamentos de geração de caixa e controle dos custos operacionais. No caso aqui do Bradesco é a questão da inadimplência também, que vem pesando forte no desempenho do banco, inclusive também a carteira de crédito mais restritiva, a gente vai entender no comentário aí da XP a respeito disso, faz com que o banco tenha menores resultados nas suas margens. Então você vê, em 2020 a margem líquida chegou a bater na casa de 20, 19 em 2021 e a média na casa de 13. E agora está na média de 6. Então a margem líquida muito baixa aí prejudica os resultados financeiros do Bradesco. Falando também de VPA, que é o valor patrimonial por ação, hoje o valor justo seria na casa de R$ 15,63 das ações do banco, a média na casa de 16, então você vê que está na região dos 12, 13 reais, está dentro ali, abaixo um pouco do valor patrimonial. Porém, antes de investir, é fundamental você entender essas questões de fundamentos, principalmente na parte ali de geração de caixa, receita e controles de custos do Banco Bradesco, que hoje estão em fase de recuperação. Saindo aqui dos indicadores, a gente vai falar agora a respeito aqui da XP, que traz uma visão a respeito já do resultado do primeiro trimestre dos grandes bancos. Aqui eu não diria que é uma prévia que a XP faz, mas é uma observação quando ela fala aqui dos grandes bancos. A gente vai falar apenas do Bradesco, mas ela traz aqui uma visão interessante sobre Itaú, Banco do Brasil e também Santander. A gente vai focar mais no Bradesco para a gente entender. Olhando essa parte aqui de análise, nós temos uma questão muito interessante, que é a divulgação dos resultados aqui do Banco Bradesco, previsão para o dia 2 de maio, que o banco divulgue aqui os resultados referente ao primeiro trimestre. Vai ter uma atenção muito grande do mercado, principalmente nessas linhas de geração de lucro, controle de despesas, inadimplência também, que devem refletir no balanço da companhia. Quando a gente olha aqui a avaliação da XP, falando especificamente do Bradesco, ela traz aqui pontos de atenção para a gente analisar. Lembrando que não é uma prévia, mas ela traz alguns pontos importantes para analisar. Ela está verificando aqui uma redução, quando a gente olha na parte da carteira de crédito, visto que o banco, apesar de ter ali um crescimento, quando a gente compara na base trimestral, na base anual deve ter queda, segundo a XP, muito em razão ali das restrições de crédito. Tem também a questão aqui da parte da inadimplência, que pode pesar ainda no banco. Então a taxa de inadimplência aqui no primeiro trimestre pode ser um ponto negativo no balanço. Aí nós sabemos
que o Banco Bradesco ele é muito penalizado quando tem essas reduções aí nas suas linhas de qualidade, principalmente. Então o mercado consegue ali penalizar muito forte as ações do Bradesco e pode abrir mais oportunidades para você que está querendo ou está querendo monitorar para fazer novos aportes em Bradesco. Então, esses pontos de atenção faz com que a gente analise um pouco mais de forma estruturada aqui o Banco Bradesco. Então, a XP reforça aqui novamente que a questão do controle da inadimplência é um ponto fundamental para que o Bradesco consiga recuperar as suas linhas de margem, principalmente geração de receita. Então falamos nesse conteúdo de Bradesco, entendemos aí alguns pontos importantes, indicadores que o banco tende a melhorar e precisa aí rever a sua parte operacional, também a parte financeira que tem pesado aí nos resultados dos últimos trimestres da companhia. Eu sigo monitorando o Banco Bradesco, não tenho na minha carteira de investimento, mas é uma grande instituição, um grande banco aí que tem um bom futuro pela frente, caso consiga ajustar essas linhas aí de negatividade que ele tem atualmente. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do nosso canal. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!